Olá, turma! Vamos falar de nutrição na atividade física. Então, a nutrição ela é uma ciência que estuda os alimentos e os nutrientes que compõem esses alimentos, aplicando as necessidades do nosso organismo, né? Então, a nutrição ela é uma ciência, existe a formação nessa ciência, que é quando o indivíduo cursa o curso de nutrição, ele se torna bacharel nessa área, se torna nutricionista. Então, vamos estar entrando um pouquinho, vamos entender a importância da nutrição, né, a importância da alimentação para a nossa vida. Então, a promoção de saúde e redução do risco de doenças crônicas se dá por meio de uma boa nutrição, né, de uma boa alimentação, associado à atividade física. Então, essas duas juntas promovem saúde ao indivíduo. As principais causas de morbidade, de mortalidade, estão sim relacionadas com a dieta desbalanceada e um estilo de vida sedentário, né? Então, aquele indivíduo que não tem uma boa dieta e não pratica exercício, ele está sim sujeito a ter uma má qualidade de vida. Então, doenças cardiovasculares, hipertensão, obesidade, diabetes mellitus tipo 2, osteoporose e certos tipos de câncer estão associados a esses hábitos, né? O hábito da vida sedentária e da má alimentação. Então, essas doenças elas são adquiridas a partir da vida sedentária e de hábitos da má alimentação. Principalmente aqui a diabetes, né, do tipo 2. Então, há uma necessidade de associar, para se ter uma boa nutrição, uma boa qualidade de vida, associar a boa alimentação à atividade física. E aí, será que você está nutrido? Né? Então, a desnutrição ocorre, ou subnutrição, ela ocorre quando o organismo se encontra carente de nutrientes essenciais para o seu funcionamento. Então, essa desnutrição, ela pode ser causada, né, por dietas inadequadas ou dietas fracas em nutrientes, né? Então, há muitos indivíduos que decidem sozinhos, né, ou porque viu uma blogueira falando, né? Então decidem realizar dietas, se acha que está com excesso de peso, não se preocupa com sua saúde e decide sozinho realizar uma dieta. Só que essa dieta realizada sem o acompanhamento de um profissional da nutrição pode acarretar a desnutrição ou a subnutrição. Esse indivíduo ele pode ficar doente, né? E existem muitas dietas aí, né? Principalmente na internet, a gente encontra muito, dieta da lua, dieta tem todo nome, né? Então, essas dietas, por não ter um acompanhamento profissional, você pode, ao invés de você ficar com uma boa qualidade de vida, né? Você pode, na verdade, ficar doente, né? Você pode ficar desnutrido. Lógico também que a desnutrição ou subnutrição não acontece apenas por conta de dietas inadequadas. Também pode acontecer por alguma patologia, né? Como parasitas ou uma má absorção de alimentos, né? Ou uma diarreia também, como outros problemas estomacais, também podem contribuir para que esse indivíduo chegue ao estado de desnutrição, né? Então, a ingesta alimentar, né? Ela é compensada, a ingesta de calorias ela é compensada pelo exercício para manter o peso ideal. E essa ingesta, eu ficar nutrido ou não, vai depender desse alimento que eu vou ingerir. Então, aqui nós vamos conhecer os nutrientes. Então, os nutrientes
é o que compõe os alimentos, eles estão presentes nos alimentos, eles estão subdivididos em dois grupos, macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes eu vou encontrar os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Esses são os macronutrientes. Então, os carboidratos, eles são energéticos, né? Então, a maior fonte de energia, né, para você trabalhar, estudar, praticar exercício físico, vem dos alimentos ricos em carboidratos e ainda tem os energéticos extra, que são os lipídios. As proteínas são os construtores, né? Então, ele repara o nosso tecido, são os construtores, as proteínas. Os micronutrientes, eu vou ter as vitaminas e os minerais. Então, eles regulam, são os reguladores, eles regulam o nosso organismo. Detalhe. 1 grama de carboidrato fornece ao nosso corpo cerca de 4 quilocalorias, né? Assim como 1 grama de proteína. Já 1 grama de lipídio fornece 9 quilocalorias. Então, é por isso que você tem que tomar certos cuidados e evitar, né, ingerir alimentos ricos em lipídios, que lipídios é gorduras, né, justamente para você ficar com o peso ideal, ficar saudável. Então, tem que contrabalancear a ingesta desses alimentos. As vitaminas e minerais não têm calorias, né? Então, muitas vezes, os indivíduos se encontram abaixo do peso, não está com o peso ideal. Quero ter mais massa muscular, quero engordar. Muitos utilizam esse termo, quero engordar. Mas, na verdade, a gente sabe, entende que o indivíduo, na verdade, quer ter mais massa muscular. E aí ele acha que, para ganhar esse peso, tem que tomar vitamina. Então, muitas vezes, esses indivíduos vão lá na farmácia, né, e compram vitaminas, porque quer engordar. Não existe isso, gente. Vitaminas, ela não engorda, certo? Vitamina não engorda. As vitaminas, elas são divididas ainda em lipossolúveis e hidrossolúveis. Então, elas não engordam porque elas não têm calorias. Ela não fornece calorias ao seu organismo. Então, ela não engorda. As vitaminas lipossolúveis, né, que necessitam de gordura para ser sintetizada no nosso organismo, ser absorvida, são as vitaminas A, D, E e K. E as vitaminas hidrossolúveis são as vitaminas do C e as do complexo B, né? Então, essas vitaminas, elas são essenciais, né? São muito essenciais, porque elas regulam o nosso corpo e, para o indivíduo, por exemplo, a vitamina do complexo B, né, atua na coordenação motora, né, que é a vitamina B2, mantém o tônus muscular e o bom funcionamento do sistema nervoso, que é um exemplo da vitamina B1. Né? Então, essas vitaminas, elas são essenciais, né? Então, por isso que a gente tem que consumir. Como é que eu consumo alimentos ricos em vitaminas? Frutas, né? As frutas, elas são ricas em vitaminas. Os alimentos ricos em minerais, os vegetais, né? Alimentos ricos em carboidratos, são as massas, né? Arroz, tubérculos, batata, né? São os alimentos ricos em carboidratos. Alimentos ricos em proteínas, as carnes. Alimentos ricos em lipídios, as gorduras em gerais, óleo, margarina, né? A gente vai estar vendo mais à frente, mais detalhadamente, isso aqui, tá certo? Então, como eu estava dizendo, as vitaminas, elas não engordam, né? Elas não fornecem calorias, né? Então, a ingesta dela, você pode ingerir ela
caso você esteja com alguma carência, né? Como eu já falei, muitas vezes a carência dessas vitaminas causam dano ao seu organismo. E detalhe, estudos já mostram que o consumo excessivo de certos alimentos, como açúcares, alimentos super refinados, pode levar à diminuição de algumas vitaminas, por exemplo, as vitaminas do complexo B, né? Então, esses organismos aqui, esses nutrientes aqui, eles fornecem calorias e eles são armazenados no nosso organismo. As vitaminas, eles não são só as lipossolúveis, né? São armazenadas. As hidrossolúveis não são. Então, a maioria das vezes os indivíduos compram na farmácia, né, as vitaminas hidrossolúveis porque acham que elas vão engordar, né? Quer aumentar de peso, vou tomar a vitamina. Mas, na verdade, se você tomar ela em excesso, ela não vai causar dano nenhum, né? Elas são hidrossolúveis e se seu organismo não necessita dessa vitamina, seja a vitamina C, seja a vitamina do complexo B, se seu organismo não necessita dela, ela vai ser excretada na urina, né? Então, ela não vai ser armazenada no seu organismo, certo? Os minerais, eles são muito importantes, principalmente o cálcio, né? Até na formação do nosso sistema esquelético, né? Na dentição. Então, eu necessito, sim, de minerais, tem até algumas funções do nosso organismo. Um exemplo é a contração muscular. Há necessidade de ter cálcio no meu organismo, né? Então, eles são muito importantes e eu os adquiro nos vegetais. A água, né? Além de todos esses nutrientes que a gente já falou, eu tenho a água. A água ela é muito, muito importante. Primeiro, 75% do nosso corpo ele é composto por água, né? Então, aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem mais ou menos a porcentagem, né, de cada local. Olha só, os músculos têm 75% dos nossos músculos é composto por água, 64% a pele, 81% sangue, né? Então, o indivíduo, ele necessita, né, de água. E aí, como é que eu sei se eu estou, de fato, ingerindo a quantidade correta de água? Essa ingesta, né, da água vai variar muito, né? De indivíduo para indivíduo, depende muito, né? A quantidade de água que você vai ingerir vai ser proporcional ao seu peso, né? Vai ser proporcional, ele é muito subjetivo, né? Mas existe dentro da nutrição um cálculo, né? Para ver pelo menos, né? Normalmente as pessoas dizem, tem que pelo menos tomar 2 litros por dia. Nem sempre, a gente tem que... Vai variar de indivíduo para indivíduo, né? Vai depender muito do peso corporal desse indivíduo. Então, existe um cálculo para poder você calcular e saber a sua ingesta mínima de água, né? Então, digamos que você tem 48 quilos, né? Vamos, só um exemplo. Então, você vai pegar 40 ml e vai multiplicar pelo peso. Esse é o cálculo para você saber quanto você tem que, no mínimo, né, consumir de água por dia. Então, digamos, eu peguei o indivíduo, um exemplo aqui de 48 quilos, então eu coloquei 48 vezes 40 ml. Então, eu multiplico, ao multiplicar eu tenho um resultado. Então, um indivíduo de 48 quilos, ele vai ter que consumir, no mínimo, 1 litro e 920 ml de água por dia. Isso é o mínimo, né? Então, isso varia, depois vocês fazem. Bom, na atividade de vocês, justamente, eu peço para vocês calcular, né? A quantidade mínima de água que vocês têm que consumir, de ingerir no dia. Aqui são as recomendações nutricionais. Então, aqui é a pirâmide, né? A pirâmide alimentar. É um dos guias alimentares
A pirâmide alimentar, ela tem 4 níveis, né? Daqui 1, 2, 3 e 4 níveis, e ela é dividida em 8 grupos, né? Então, no primeiro nível, eu tenho o grupo dos cereais, pão, tubérculos, massas, que são os alimentos ricos em carboidrato, né? Então, são os energéticos, são aqueles que vão me dar energia. Então, esse guia determina que 5 a 9 porções tem que ser consumido durante o dia. No segundo nível, eu tenho o grupo das hortaliças, 4 a 5 porções. Então, aqui as hortaliças são os alimentos ricos em vitaminas e minerais. E eu vou ter as frutas, né? 3 a 5 porções. Terceiro nível, eu vou ter o grupo das leguminosas, carnes e ovos, leite e produto lácteo. Então, aqui são os alimentos ricos em proteína. Tá vendo? Ó, alimentos ricos em carboidrato é a base, então minha ingesta de carboidrato tem que ser maior, porque é ele que me dá energia para meu corpo funcionar. Depois vem os reguladores, que são as vitaminas e minerais. Depois vem os construtores, que são os alimentos ricos em proteínas. Então, vem os produtos de leite, vem as carnes em gerais, vem as sementes, né? Porque feijão ele é rico, soja ele é rico em proteína, né? Tanto que aquelas pessoas veganas, né, que não comem carne, então tem essa opção de leguminosas para poder suprir a carência de proteína. Então, aqui são os ricos em proteínas. E por último, lá no topo da pirâmide, que é o que menos eu devo consumir, são as gorduras, né, que são os energéticos extras. Então, eu vou ter os óleos e os açúcares e doces, né? Então, pela quantidade de porções, dá para você ver, né, o que é que deve ser consumido. Então, esses aqui é os que a gente tem que consumir menos, né? E muitas vezes aqueles alimentos ultraprocessados também, né, contêm uma grande quantidade de gordura, né? Então, se encaixaria também aqui. Então, essa é um dos guias alimentares. Eu tenho outro aqui, que é o prato da alimentação saudável. Isso aqui foi redigido pela escola de Harvard. Após os Estados Unidos lançar o MyPlat, né, que é o meu prato, eles também lançaram essa. Então, aqui, eles destacaram mais, né? Eles colocaram proteínas saudáveis, escolha peixes, aves. É mais uma indicação do que você tem que escolher. A primeira coisa que eles falam é que exercícios, né? Prática de atividade física é essencial. Então, escolha peixe, aves, grãos, semente. Limite a quantidade de carne vermelha, evite bacon, frios e outras carnes processadas, né? Então, ele indica que, na verdade, você tem que consumir proteína, mas uma proteína saudável, visto que hoje em dia, esse mundo tecnológico, esse mundo, essa correria, as pessoas não se dão mais o trabalho de ter o processo do cozimento, né, do alimento, sendo que esse cozimento é mais saudável, né? Então as pessoas já pegam muito produtos ultraprocessados, produtos já prontos lá na prateleira, que você vai chegar em casa, colocar no prato e consumir, só que esses produtos, na verdade, eles não são saudáveis, né? Pelo contrário, né? Eles têm muitos condimentos que, na verdade, você acaba, quando você for ver, você está consumindo um produto que você acha que é saudável e no final, ao invés de você ficar nutrido, você vai ficar desnutrido ou você vai chegar a um estado de obesidade, né? Então, é um risco muito grande. Então, por isso que esse prato da alimentação saudável, ele vem com essas indicações. Aqui, grãos integrais. Né? Ele está mandando você consumir mais arroz, pão, macarrão, mais todos integrais. Está pedindo para limitar a quantidade de grãos refinados. Porque esses alimentos integrais, né, a digesta dele é mais demorada. Então, é mais saudável, lógico.
né? Vai evitar o acúmulo de gordura, né? Principalmente no seu organismo. Tá indicando para beber água, chá, café, né? Com pouco açúcar ou nenhum, né? Visto que o açúcar se forma na glicose, que é a gordura. Limitar a quantidade de leite, produtos lácteos, 1 a 2 porções ao dia, e de suco, 1 copo pequeno ao dia. Evitar bebidas adoçadas, né? Aí aqui, diversas indicações. Utilizar óleos saudáveis, né? Como azeite de oliva, o óleo de canola, né? Limitar a quantidade de manteiga, né? Visto que manteiga é gordura trans, né? Então, essas gorduras trans, ela no nosso organismo, ela faz muito, muito, muito mal, né? Então, todos os alimentos ricos em gorduras trans, né? Eles acabam se transformando naquelas gordurinhas indesejadas no nosso organismo. E para quebrar essa gordura, tem que praticar exercício físico, né? Então, dá mais trabalho. E aí, ele também indica, né, os vegetais, tanto que aqui nesse prato da alimentação dá para ver que os vegetais está sendo o mais maior, né? Destacou bem os vegetais, né? Quanto mais verde, quanto maior a variedade, melhor. Batatas e batatas fritas não contam, né? Então, as pessoas costumam comer muito salgadinhos, né? Batatas fritas, esses alimentos ultraprocessados que, na verdade, eles não contêm nenhum tipo de nutriente, né? Não pelo menos benéfico. E, por último, vem aqui as frutas, coma uma variedade de frutas de todas as cores, né? Diversifique, porque muitas vezes, como a gente já viu, as vitaminas eu vou adquirir dessas frutas. E se você não consome, você vai ficar carente. E as vitaminas, elas são essenciais para regular o nosso organismo. E quando você fica carente de alguma dessas vitaminas, você acaba adquirindo certas patologias também, né? Então, aqui tem um resuminho de nutrientes versus atividade física. Então, os carboidratos, eles, como eu já falei, eles são importantes fontes de energia. Então, para realizar a prática de atividade física ou para o nosso dia a dia mesmo, tem que haver uma ingesta, né, de carboidrato. Então, se ele é a principal fonte de energia, muitas vezes as pessoas acabam tendo aquela ideia de que não, eu vou fazer uma dieta e vou cortar carbo. Não existe isso de você cortar carboidratos, né? O carboidrato ele é a maior fonte de energia para o nosso organismo, então tem que ter muito cuidado com essas dietas, né? Principalmente quando diz que vai cortar totalmente carboidrato, né? Então, o carboidrato ele evita a degradação das proteínas, porque lá no nosso organismo, quando vai acontecer a quebra né, desses nutrientes, o que é primeiro para poder você trabalhar, estudar, realizar atividade física, acontece primeiro a quebra do carboidrato, né? Então, quando você não tem carboidrato no seu organismo, então o seu organismo ele vai ter que tirar a energia para poder ele funcionar, ele tem que tirar de algum lugar. Então, ele muitas vezes acaba indo tirar da proteína, né? Então, acontece a catabolização muscular muitas vezes, né? E o indivíduo, muitas vezes alguns indivíduos que vão realizar musculação, querem realizar musculação e não realiza a ingesta de alimentação saudável, né? E aí acaba tentando ganhar massa muscular, mas não se alimenta direito e aí nunca consegue aumentar essa massa muscular, que na verdade está acontecendo essa catabolização muscular, né? Iniciador metabólico para o catabolismo da gordura, né? Para a quebra da gordura. Então, para mim poder conseguir quebrar a célula de gordura, eu tenho que ter a célula de carboidrato no meu organismo, né? Eu tenho que ter o carboidrato lá no meu organismo, porque é ele que inicia esse sistema de quebra da célula de gordura. Fornece suprimento necessário e ininterrupto de energia para o sistema nervoso central. Então, como a gente já falou, ele é a maior fonte de energia para o nosso organismo funcionar, né? É o carboidrato. Os lipídios, ele proporciona maior reserva de alimento,
alimentar de energia potencial para o trabalho biológico. Então, os lipídios, eles são sim importantes, né? Essas gorduras são sim importantes. Até porque ele protege órgãos vitais, proporciona isolamento contra o frio. Tanto que as pessoas que são mais gordinhas, ela tem a tendência a ter menos frio, diferente das pessoas mais magrinhas, né? E ainda transporta as 4 vitaminas lipossolúveis, né? Porque para meu organismo sintetizar essas vitaminas aqui, eu tenho que ter a célula de gordura dentro do meu organismo, porque eles são os carreadores. Então, é importante. Não pode ser em excesso, porque eu posso chegar ao estágio de obesidade, que é o que a gente vai estar vendo nos próximos capítulos das nossas aulas. Proteínas. As proteínas, elas são combinações de aminoácidos ligados entre si, né? Então, as proteínas, eu adquiro eles me alimentando das carnes em gerais, leite, produtos lácteos, né? Então, existe 20 aminoácidos necessários no nosso organismo. Desses 20 aminoácidos, 8 são essenciais, né? E esses 8 essenciais, o nosso corpo ele não consegue sintetizar. E aí eu tenho que fazer a ingesta desses aminoácidos, né, na dieta, na alimentação. Então, muitas vezes o indivíduo ele não consegue, né, fazer essa ingesta no alimento e aí ele acaba se valendo da suplementação alimentar, que também é o que a gente vai estar conversando mais à frente. Nutrientes, vamos agora para as vitaminas, né? Então, as vitaminas são obtidas através da alimentação, né? Então, eu tenho as lipossolúveis, que são a A, D, E e K. As lipossolúveis, elas são armazenadas, né, no nosso organismo. A K dificilmente ela é armazenada, né? Porque ela requer constante reposição. A hidrossolúveis são as vitaminas C e as todas do complexo B. Então, essas vitaminas regulam o metabolismo, facilitam a liberação de energia e desempenham funções importantes na síntese óssea e dos demais tecidos, né? E, ainda detalhe, diminui o estresse oxidativo. E outra coisa, gente, na prática de exercício físico, muitas vezes acontece esse estresse, né? Há esse estresse devido à liberação da adrenalina no nosso organismo. Então, há esse estresse oxidativo. E as vitaminas, né, diminuem esse estresse. Então, por isso que é tão importante o consumo de frutas. Os minerais, eles funcionam como importante constituinte das enzimas, né, proporcionam estruturas aos ossos e dentes. A ingesta adequada de cálcio associada à atividade física é um meio efetivo de proteção ao esqueleto, né? Então, é necessário a ingesta desses minerais, né, de alimentos ricos em minerais. Ok? Espero que tenham gostado da nossa aula. Até a próxima.